Você se lembra do caso do pastor Jim Jones, que era aclamado por muitas pessoas e diziam que ele era um grande profeta de Deus? Pois então, esse homem aí achava que era o homem de Deus e muitas pessoas também achavam isso. Esse grande profeta soube que as autoridades estavam em busca dele e de repente, quando ele estava ali naquele culto na Guiana, o que aconteceu? Ele mandou as pessoas tomarem uma bebida forte misturado com cianeto. Cianeto, gente, dá convulsões e também alguns problemas cardiovasculares. Então essas pessoas todas tomaram achando que ele era o profeta de Deus e que naquele dia, como ele disse, as pessoas estariam juntamente com ele no céu. E mais de 900 pessoas morreram naquele local. Depois, ele tirou a sua própria vida com medo das autoridades e também das consequências do seu ato. Isso é para vocês entenderem que os falsos profetas devem ser denunciados. Se você é cúmplice desses falsos profetas e você critica as pessoas que estão indo contra eles, você será culpado pelo sangue dos inocentes. E nesse vídeo vamos falar sobre os 5 maiores falsos profetas do Brasil. É claro que não dá para falar sobre todos eles, mas vamos falar sobre alguns. A Bíblia nos ensina que nós devemos reconhecer um falso profeta através de 5 dicas importantes. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, diz que esses falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas, mas no fundo são lobos devoradores. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, diz que os falsos profetas irão fazer sinais e milagres para enganar muitas pessoas. Em 1 João capítulo 4, diz que nós devemos provar se os espíritos vêm de Deus ou não, porque esses espíritos que não são de Deus estão agindo nos falsos profetas. Na segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, diz que nós devemos reconhecer os falsos profetas através das heresias, da negação da divindade do Senhor e também das doutrinas que levam as pessoas à perdição. E por último, em Jeremias, capítulo 23, versículo 16, diz que o tal profeta que revelar e não se cumprir não é o profeta de Deus. Agora que você já descobriu algumas características de um falso profeta, vamos falar sobre eles. Vamos começar com a pastora Nadir. A pastora Nadir, ela é muito conhecida nas redes sociais por falar sobre muitas coisas tratando-se de revelação. A todo momento ela grava vídeos na internet falando sobre o que ela fez lá no inferno. Ela já foi tantas vezes no inferno que parece que ela já tem o sem parar. Ela vai na hora que ela quer, volta na hora que ela bem entender. Parece uma Disneylandia ou um Hopi Hari pra ela, é uma diversão. Então, ela faz expiação no inferno a todo momento. Por exemplo, ela já disse que Deus revelou a ela que Michael Jackson estava lá no inferno. E ela já afirmou também que as mulheres que usam batom, ou os homens que usam shorts, ou até mesmo aquele casal que faz barulho no momento da relação íntima, essas pessoas irão para o foguinho. O foguinho que eu digo aqui é inferno, tá? Porém, biblicamente, nós não temos nenhuma passagem bíblica que indique que um homem pode ir ao inferno e voltar e contar as coisas que aconteceram lá. E Deus em nenhum momento nas escrituras mostra que um homem pode ir ao inferno e voltar. Nós temos alguns homens que tiveram muitas experiências com Deus no céu. Tá no terceiro céu, como nós dizemos. Por exemplo, o apóstolo Paulo, que disse que viu coisas que o homem ele não consegue entender. Isaías, no capítulo 6, ele teve uma visão muito extraordinária quando viu o Senhor sentado em um alto e sublime trono. Existem passagens bíblicas que defendem que o homem pode sim ter um contato com Deus, mas o inferno foi preparado para os ímpios, para Satanás, para a besta, para o homem da iniquidade e para o anticristo. Foram para essas pessoas ou esses seres que o inferno foi destinado. Então, se você vive passeando pelo inferno, então você não pertence ao céu, e sim a outro lugar. O homem em si não tem capacidade espiritual para ir ao inferno e voltar, porque aquele lugar é destinado para Satanás e para as pessoas que não creram em Cristo. E se você ler toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você não vai encontrar nenhum homem que foi até o inferno e voltou. Agora, eu te pergunto, o que a Nadir faz tanto lá no inferno que ela sempre volta e ela conta um monte de história? Será que ela é amiga de Satanás? Só pode. E a Nadir, ela é uma falsa profetisa. Sabe por quê? Preste atenção. A partir do momento que você coloca suas visões no pé de igualdade com a Bíblia, você é uma pessoa herética, porque o que rege as nossas vidas é a escritura sagrada. E quando uma pessoa coloca suas revelações em pé de igualdade com a Bíblia, assim como algumas seitas fazem por aí, opa, essa pessoa é herética. Então, a Nadir não é uma pastora confiável. Na verdade,
pastora não tem na Bíblia. Já começa errado, né? Ministério pastoral feminino não existe biblicamente falando. E ir também ao inferno e voltar também não temos base bíblica. Portanto, não acreditem nas revelações da pastora Nadir. E outra coisa importante, como que essa Nadir sabe quem vai para o céu ou não, se o julgamento de Deus ainda não aconteceu e Jesus não voltou sobre as nuvens no céu? Então parece que ela já está antecipando o julgamento final, onde ela já sabe quem vai para o inferno ou quem vai para o céu. Então as revelações da pastora Nadir não são de Deus. Portanto, aquela passagem de 1 João capítulo 4, versículo 1, fala sobre a gente provar os espíritos para verificar se eles vêm de Deus ou não. E o espírito que está revelando a Nadir não vem de Deus. Portanto, ela é uma falsa profetisa e também uma falsa pastora. E a próxima pessoa é uma pastora, profetisa, sacerdotisa, sei lá o que é. O nome dela é Renálida, tá? Ela participa de um movimento neopentecostal, de uma igreja que tem a sua ênfase nas experiências espirituais. E essa pastora aqui é conhecida como a pastora do Pix. Lembrando que a todo momento essa pastora, ela traz revelações que não são de Deus e muitas profecias dela não se cumpriu na igreja que ela frequenta. Inclusive, tem muitos vídeos na internet que, em vez de ajudá-la, né, na verdade, esses vídeos estão criticando a atitude dela nas redes sociais, porque ela profetiza tanta coisa estranha por aí que ninguém dá mais crédito. Lembre-se que um falso profeta, normalmente, ele é conhecido por dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. E se você assistir algumas pregações dela, assim como eu assisti, ela só fala aquilo que agrada o coração das pessoas. E ainda por cima, ela tem a audácia de revelar o futuro da pessoa. É claro, gente, que a função do profeta é exatamente revelar o que vai acontecer lá no futuro. Mas para os nossos dias, a nova aliança, o profeta, ele revela a própria escritura, ou seja, ele prega o evangelho e revela aquilo que já está escrito pelo próprio Deus. Por exemplo, o que vai acontecer no fim dos tempos? João já descreve para nós e o profeta tem que falar sobre isso. Agora, essa ideia de que Deus vai trazer um meteoro do céu e vai cair e gente, parem com isso. Tenham apenas a Bíblia como regra e prática de fé. E essa mulher não segue esses parâmetros. Além disso, ela usurpa uma posição eclesiástica que não é bíblico. Por exemplo, a ideia de pastorado feminino, assim como a pastora Nadir. Então, essa pastora aqui, ela também tem uma ideia da confissão positiva. O que é a confissão positiva? É quando você declara algo e acontece de acordo com a sua fé. Isso é muito comum em igrejas neopentecostais, como a Igreja Universal, a Igreja Mundial do Poder de Deus, a igreja do R.E. Soares. Então, todas essas igrejas aí têm esse aspecto da confissão positiva, que declara e tem que acontecer porque nós somos filhos. Somos mini-deuses, então temos que determinar e o Deus da prata e do ouro nos dará tudo aquilo que nós precisamos. Isso daí, na verdade, é uma falsa teologia. E no caso dessa falsa pastora, podemos usar Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz que esses falsos profetas iriam realizar sinais que seriam assim, por exemplo, para as pessoas, sinais espetaculares. Por isso que essas igrejas neopentecostais estão cheias, porque esses falsos profetas, eles fazem grandes sinais e as pessoas querem estar ali, não por causa da palavra, da pregação do evangelho, mas por causa dessas coisas extraordinárias. Então, são pessoas carnais que estão frequentando igrejas também carnais. Portanto, essa mulher é uma falsa profetisa. Agora, o próximo caso é muito mais sério do que eu imaginava. O nome dele é Henri Cristo. Ele tem uma igreja chamada Soust. E nessa igreja aqui, ele tem discípulos e discípulas. Tem mais discípulas do que discípulos. Essa é a verdade, por algum motivo. Ele diz que é a própria encarnação do Cristo. Lembrando que alguns entendem que o Henri Cristo é apenas uma figura, né? Ele apenas ali encena a imagem de um Cristo, enquanto outras pessoas acreditam realmente que ele é Cristo Jesus. No Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 23, diz que Jesus, ele ensina que quando alguém disser o seguinte: eis o Cristo ali, não acreditem. Então, é isso que o Henri Cristo, ele se auto-intitula, o próprio Cristo. Então não devemos dar crédito a esse tipo de personagem ou esse tipo de falso profeta. E no caso do Henri Cristo são vários problemas que nós não podemos resolver tudo nesse vídeo, tá? Mas podemos dizer o seguinte: ele é um falso profeta porque ele se intitula o próprio Cristo e além disso eu creio que ele tem o espírito do anticristo. Porque todo homem que diz que é o Cristo, que usurpa da divindade do Filho de Deus,
tem o espírito do anticristo. Além disso, ele fala um monte de coisas. Ele diz que é a própria encarnação de Jesus e que ele teve um chamado de Deus para pregar as boas novas. E ele vive falando, ó Pai, ajuda-me, Pai. A todo momento, sabe? Ele ainda zomba da palavra do Senhor, dizendo coisas aí, gente, abomináveis. E é muito estranho um homem que tem muitas mulheres seguindo ele e ainda são discípulas. Se você olhar o contexto bíblico, Jesus ele tinha discípulos e discípulas, mas parece que ele tem muito mais mulheres em seu arraial do que homens, e isso é muito estranho. Eu espero que daqui a um tempo não aconteça nenhum escândalo com o Henrique Cristo, né? Porque na verdade ele já é um escândalo teologicamente falando. Então ele tem esse problema aí de achar que é o próprio Cristo. Por isso que ele é um falso profeta. E teve um episódio engraçado no programa do Danilo Gentili, o De Noite. O Danilo pegou ali uma jarra e colocou vinho pra ele mesmo e depois serviu água para o Henrique Cristo. Aí ele perguntou, mas não vai colocar vinho pra mim? Aí o Danilo falou o seguinte, olha, se vira. Ou seja, ele era o Cristo, tinha que transformar água em vinho. E ele não fez isso ao vivo. Então é um falso profeta, gente, é um falso profeta. E se você olhar as redes sociais dele, tem milhares de seguidores que acreditam realmente em tudo que ele diz na internet. Gente, não dá, né? Ele é um falso profeta. O próximo falso profeta é o Leonardo Sali. Ele se acha, na verdade, o profeta da geração que nós vivemos e ele faz um monte de coisas no momento do culto. Inclusive, ele revela RG e CPF, ele fala sobre quem é namorada de quem, ele revela tudo, o oculto e escondido, tudo que você imagina. E nós precisamos tomar muito cuidado com esses falsos profetas que dizem assim diz o Senhor, e não é o Senhor dizendo. E o profeta Jeremias, quando ele escreve no seu próprio livro sobre os falsos profetas, no capítulo 23, versículo 16, ele fala que os falsos profetas, eles profetizam vaidades, ou seja, aquilo que as pessoas querem ouvir. Quando o profeta disser assim diz o Senhor e não se cumprir, não acreditem nesse falso profeta. Não deem crédito a ele. É isso que acontece com esse Leonardo Sali. Se você assistir algumas pregações dele na internet, na verdade, não tem pregação. É somente revelação, indiretas para as pessoas, é somente isso. E normalmente um falso profeta, ele não prega o evangelho porque pode desagradar as pessoas, porque o evangelho fala sobre graça, pecado, santificação, céu e inferno, mas não é isso. A ideia do Leonardo Sali é uma teologia mais próxima da confissão positiva ou da prosperidade. É isso que ele busca. E a todo momento, se vocês perceberem, nessa igreja que o Leonardo Sali frequenta e também essa Renálida, tem ali muito misticismo. A todo momento você encontra ali artefatos judaicos no momento do culto. O interessante é que essas igrejas neopentecostais colocam esses artefatos no momento do culto, mas elas não praticam as coisas judaicas da tradição. O interessante é que nenhum homem quer se circuncidar, né? Todo mundo quer usar um kippá, quer colocar a marca da aliança, mas cumprir toda a lei, os 10 mandamentos, respeitar os 613 costumes da mitzvot. Ninguém quer cumprir essas coisas, mas colocar artefatos judaicos ali para falar sobre Israel e a igreja, todo mundo quer. E sabe o que acontece quando as pessoas vão atrás de revelações? Elas vão encontrar revelações carnais. E Jeremias condenou isso. São profetas que falam segundo o coração deles e não segundo aquilo que Deus está falando para o povo. Portanto, esse Leonardo Sali, além de ser um falso profeta, ele também ensina as pessoas o evangelho de uma forma errada, incentivando as pessoas a buscarem coisas materiais e não espirituais. E sobre isso, Paulo ele exorta a igreja de Colossos dizendo o seguinte: vocês devem buscar as coisas que vêm do alto. E quando eu digo aqui as coisas do alto, não estou falando carro, casa, casamento, roupa, etc. Não, eu estou falando sobre buscar a vontade de Deus. E esse falso profeta também, ele dá muita ênfase na batalha espiritual, entendendo que tudo tem a ver com o diabo. E nem sempre, gente, é culpa do diabo. Às vezes é o coração, o mau caráter da pessoa mesmo. Mas para ele, as revelações que vêm de Deus revelam exatamente o que está no coração das pessoas. E aquela pessoa que está ali pobre, miserável, com certeza é algum demônio que está aprisionando a vida
dela. E provavelmente, por ser de uma igreja neopentecostal, ele crê também na ideia de espíritos territoriais. Normalmente as igrejas neopentecostais acreditam nisso. E por último, Agenor Duque. Para mim esse daqui é um dos piores. Do top 100, esse daqui tá ali entre os 10. E o Agenor Duque, ele é um apóstolo de Cristo. E já começa errado. E o interessante é que o Agenor Duque, ele acha que realmente ele é um apóstolo de Cristo. É isso mesmo que você ouviu. Não existem mais apóstolos hoje em dia. Augusto Nicodemos tinha razão quando ele disse que apóstolo bom é apóstolo morto. Ou seja, não existem mais apóstolos. Eles morreram martirizados por causa da sua fé. E o interessante é que para você ser apóstolo no Novo Testamento, você tinha que ter visto Jesus, ter sido testemunha ocular dele ou ter sido chamado pelo próprio Cristo. E o Agenor Duque, ele não tem essas características, ele não foi chamado pelo próprio Cristo. Além disso, ele tem aqui muitos problemas em sua teologia. A primeira coisa, a confissão positiva, onde ele se acha o profeta de Deus e tudo que ele determina realmente tem que se cumprir. Tem um vídeo dele na internet que ele bate no peito e diz o seguinte: olha, se eu sou um falso profeta e vocês falam mal de mim, e Deus vai me honrar. Sabe por quê? Porque em 3 dias, quem falou mal de mim vai morrer. Eu acho que ninguém morreu, porque ele é um falso profeta. Então, normalmente, o falso profeta, ele se acha a própria voz de Deus no mundo. E ninguém pode falar nada. Se alguém for contra a profecia dele, opa, você é rebelde. E teve um caso, né, que comprova isso, que depois que o Valdemiro tomou uma facada ali, depois teve um episódio quase igual, onde entrou um homem tentando fazer isso com ele. Gente, aquilo ali é tudo armado. É pra falar que, olha, o inimigo está furioso com a obra de Deus. É tudo invenção, é tudo teatro para enganar as pessoas. E tem um momento interessante no culto que ele começa a orar e ele tem ali uma campanha sobre vida financeira e de repente, nas contas das pessoas ali, dos bancos que elas têm, começa a aparecer dinheiro na conta das pessoas. Então, se você quiser um dinheirinho, vai na Plenitude lá na igreja dele, que talvez você consiga, tá? Eu não sei se esse dinheiro é lícito, mas enfim. E o interessante é que parece que ele usa esse meio, né, esse artifício, para ludibriar as pessoas para que elas possam ir até a igreja. Ou seja, essas pessoas estão indo para a igreja porque querem as coisas materiais e não o evangelho de Cristo. Outra coisa importante, o Agenor Duque acredita em maldição hereditária. É por isso que lá tem muitas campanhas de libertação. Ele tem uma ideia muito estranha sobre a igreja e Israel. Ele mistura elementos judaicos e elementos do cristianismo no seu culto. Então, na igreja dele tem um símbolo muito importante para o cristianismo, que é uma cruz e uma pomba. A pomba representa Pentecostes e a cruz representa o cristianismo, ou seja, a morte de Cristo na cruz. Só que o que ele faz? Ele mistura tudo. Ele coloca a Arca da Aliança ali. Ele usa um pano todo sujo, parecendo um andarilho, para dizer que ali é um profeta de Deus, que está vestido com sacos de pano e tudo mais. E ele usa esses artefatos para dizer: eu sou o profeta de Deus. Olha só como eu me visto, uma forma de arrependimento. Olha só como eu me declaro ao Senhor, como eu me prostro diante dele, como eu oro e as coisas acontecem. Então, o falso profeta, ele diz que é a voz de Deus, mas quando abre a sua boca, só tem heresias e também ensinamentos errados, além de ter palavras blasfêmias em sua boca. E daí é só você se lembrar de quem estou falando em Apocalipse. E por último, ele tem a mania de trazer artefatos lá de Israel, água ungida, pedra ungida, e tem gente que compra essas coisas. Então o falso profeta normalmente ele usa artifícios que não são bíblicos para enganar as pessoas, dizendo que aquelas pessoas serão curadas, e isso é uma mentira. O falso profeta que age dessa maneira tem o espírito do anticristo. Portanto, Agenor Duque não é um profeta de Deus. Então esse foi nosso vídeo e eu peço, por favor, leia a sua Bíblia. Não seja enganado por doutrinas heréticas por aí, que no começo parece ser uma coisa maravilhosa, mas o fim leva à perdição. Então, tome cuidado, pelo amor de Deus. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. E que Deus te abençoe. Em nome de Jesus, amém.